Volta às aulas e Covid-19. Tudo o que eu preciso saber. Fica comigo nesse vídeo que eu vou contar para vocês por que as crianças têm baixa transmissibilidade e por que a gente deve considerar que as crianças precisam voltar para a escola. Bom, gente, volta às aulas, escola, pandemia, toda essa situação a gente sabe, estamos vivendo, está sendo muito complicado e muito difícil para todo mundo, né? Mas o que aconteceu e para contextualizar um pouquinho vocês, né? No começo da pandemia, né, em março de 2020, quando a gente decretou, né, ao início da pandemia, e as escolas foram fechadas. Por quê? Porque não se sabia, né, como que esse vírus ia vir, como que ele ia reagir com relação às crianças. Ficou-se com muito medo, né, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí aconteceu que a escola ficou fechada de março de 2020 até quase dezembro, né? Algumas escolas abriram em outubro, mas outras não. E foi uma decisão muito feita no escuro, a gente não sabia o que esperar, né? A gente teve medo, como outras epidemias que tiveram, outras pandemias, mas que foram diferentes dessa do coronavírus. E aí, o que a gente observou com o tempo e alguns estudos mostram para vocês, né? A ciência, gente, ela tem apresentado alguns questionamentos relacionados ao Covid-19, principalmente no que diz respeito a crianças. Então, hoje existem alguns estudos para mostrar que as crianças, felizmente, né, elas não são o grupo de risco dessa doença. As crianças, na grande maioria, têm casos leves ou são até mesmo assintomáticas. E também elas têm baixa transmissibilidade. O que significa isso? Elas não são os grandes vetores da doença. Elas não são aqueles que vão transmitir a doença, e sim os adultos, os jovens. E a escola, sendo um ambiente seguro, controlado, tendo as medidas de higiene, tendo as medidas de proteção, que a gente já sabe hoje, que é uso de máscara, distanciamento social, lavagem de mãos, diminui muito o risco e a gente consegue proteger as nossas crianças. O ensino garante o aprendizado delas numa fase que é tão importante. Então eu vou mostrar alguns estudos para vocês, tá? Teve um estudo de um coorte bem grande na China, né? Um número bastante grande, e mostrou que apenas 3 crianças elas precisaram de suporte ventilatório. E dessas 3, as 3 tinham alguma doença de base, alguma comorbidade. Leucemia, hidronefrose, intussuscepção intestinal. E também a questão da transmissibilidade dessas crianças. Então, tem um estudo inglês prospectivo que avaliou 980 mil estudantes, então foram muita gente, né? E identificou que dos 113 casos de infecção, 55 e dos 55 surtos, nenhum foi transmitido de uma criança para o adulto. E sim, o contrário, o adulto transmitiu para a criança. A maior parte do contágio aconteceu onde? Aconteceu nos funcionários da escola e jovens do ensino médio, tá? Então, a gente precisa começar a pensar, né, quanto que a gente também manter as crianças em casa não é algo que pode estar atrapalhando no desenvolvimento do seu filho. E aqui eu faço um adendo aqui, a gente vai falar de mais estudos. Se o seu filho é uma criança saudável, mas ele tá com alteração de comportamento, de sono, e tá muito irritadiço, parece até deprimido, triste, e você vê que isso tá afetando o desenvolvimento dele, vale considerar a volta do seu filho para a escola com todas as precauções, tá? Então lembre-se disso, é um tempo que não volta, a criança tem um aprendizado na escola, com os pares, com os professores, que a gente não vai ser capaz, né, não vai conseguir trazer esse aprendizado em casa. Por mais que a gente consiga, esteja full time, enfim, e a gente sabe que muitas mães, pais estão trabalhando, estão dentro de casa trabalhando e não estão conseguindo dar conta de tudo. A gente nem... É muito difícil isso, né? É algo extremamente surreal, a realidade que a gente está vivendo hoje. Mas é isso que a gente está vivendo. Então considerem isso, tá, gente?
alguns pontos que eu quero trazer aqui com vocês, tá? Tem alguns estudos também que falam de baixa transmissibilidade e mais, outros países, né, países desenvolvidos, continente europeu, outros lugares, nunca fecharam a escola ou fecharam por um período muito pequeno, porque considera-se escola serviços essenciais. Então vale a gente aqui repensar o quanto que a gente precisa talvez priorizar a escola e talvez fechar outros serviços que não são tão essenciais assim no nosso país. E lógico, evitar aglomeração, porque não adianta nada a criança ficar presa em casa se o adulto sai, vai fazer as coisas e não respeita o lockdown, ou mesmo que faça um lockdown, é um lockdown um pouco mais flexível. A gente precisa pensar no bem-estar físico, mental e intelectual das nossas crianças. E alguns pontos que são importantes, né? Que cuidados que a gente pode tomar dentro das nossas casas, então onde que a gente vai, que lugares que a gente vai frequentar para permitir que as crianças voltem para a escola. Quanto que a falta da escola pode impactar significativamente no desenvolvimento de uma criança? Quanto que a escola atua como um papel fundamental em relação à vulnerabilidade social, né? A gente está falando aqui de um Brasil imenso e muito diferente em relação a níveis socioeconômicos. Então tem muitas crianças que quando vão para a escola, a única refeição que elas vão ter é a refeição que ela vai ter na escola. E se ela não está indo na escola, possivelmente ela não está tendo refeições ou não está tendo uma refeição adequada. Infelizmente é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em termos de Brasil, a gente está pensando também em segurança dessa criança, muitas vezes, sabe, se não estou falando que esse o ponto principal, mas e que não é só por conta das crianças estarem em casa, mas aumenta o índice de violência doméstica, aumenta o índice de abuso infantil e violência infantil e abuso sexual infantil. Então a gente tem que proteger essas crianças de alguma forma. E por que a gente também não pensar num plano de imunização aí, de vacinação dos professores dessa área da educação para que permita que a escola possa vir ser uma possibilidade tão breve aí agora em 2021. Então tome cuidado em casa, se protejam sim, mas o que for possível, não prive seu filho de poder ter contato com outras crianças num ambiente seguro como a escola e que ela possa ter esse aprendizado. Então lembre, gente, aqui fica o meu recadinho também para os governantes, a gente precisa pensar o quanto que isso é viável, quanto que isso é importante também, a gente ter políticas públicas para que isso aconteça, garantir segurança dos professores, garantir salas de aula que tenham estrutura adequada e todas essas situações que a gente sabe que é muito difícil, principalmente em ensino público. Tá bom? Eu não estou alheio a isso, mas eu sei o quanto que é importante a gente também olhar por esse lado do desenvolvimento, olhar por esse lado que o tempo que a criança, o aprendizado não volta, aquilo que a criança aprende é um tempo muito, muito precioso, tá bom? Então lembrem disso, tá bom, gente? Escola é serviço essencial e a gente precisa garantir. É do Estatuto da Criança e do Adolescente, direito à educação. Tá bom? Então, eu sei, esse aqui foi um recadinho um pouco diferente, mas super especial para vocês. Espero que vocês entendam, curte, compartilha também aqui, coloque seu comentário, a sua opinião, que eu quero ouvir de vocês também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!